Olá, pessoal. Vamos ler agora a parte das sanções, tanto a parte administrativa quanto a parte criminal do Código de Defesa do Consumidor, é a Lei 8.078 de 1990. Capítulo 7º das sanções administrativas. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Parágrafo 3º. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial. Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1. Multa. Inciso 2. Apreensão do produto. Inciso 3. Inutilização do produto. Inciso 4. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Inciso 5. Proibição de fabricação do produto. Inciso 6. Suspensão de fornecimento de produtos ou serviços. Inciso 7. Suspensão temporária de atividade. Inciso 8. Revogação de concessão ou permissão de uso. Inciso 9. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Inciso 10. Interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade. Inciso 11. Intervenção administrativa. Inciso 12. Imposição de compra-propaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Artigo 57. A pena de multa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Os valores cabíveis à União ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, UFIR, ou o índice equivalente que venha substituí-lo. Artigo 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão de fornecimento de produtos ou serviços, de cassação do registro do produto e a revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Artigo 59. As penas de cassação, de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste artigo e na legislação de consumo. Parágrafo 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2º. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Parágrafo 3º. Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Artigo 60.
A imposição de contrapropaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. Parágrafo 1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão, e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Título 2 das infrações penais. Artigo 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste artigo, sem prejuízo dos dispostos no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidades. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem deixa de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja superior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade contrariando determinação de autoridade competente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto do inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou devia saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único foi vetado. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 73. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara do seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75. Quem de qualquer forma concorre para os crimes referidos neste Código incide as penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir
Passou uma moto bem na hora, eu vou repetir. Artigo 75. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste Código incide as penas a esse combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. Inciso 1. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Inciso 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Inciso 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Inciso 4. Quando cometidos, a linha A, por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica social seja manifestamente superior à da vítima. A linha B, em detrimento de operário ou rurícola de menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. Inciso 5. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nessa seção será fixada em dias multas correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade de multa, podem ser impostas cumulativa ou alternativamente, observado o disposto no artigo 44 e 47 do Código Penal. Inciso 1. A interdição temporária de direitos. Inciso 2. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência às expensas do condenado, se notícia sobre os fatos e a condenação. Inciso 3. A prestação de serviço à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança nas infrações de que trata este Código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser, a linha A, reduzida até a metade do seu valor, no mínimo, aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal, admite aos crimes previstos neste Código, bem como nos outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no artigo 82, inciso 13 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Esse artigo, ele remete ao artigo 82, que vai falar que essas ações elas vão poder ser intentadas de forma facultativa, se o Ministério Público, por exemplo, não agir, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, a que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. O que ele fala? O PROCON, por exemplo, e as outras entidades, elas vão poder propor a assistência penal e propor ação penal se o Ministério Público não agir, né? Porque todos os crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor são de ação pública incondicionada e também são crimes de menor potencial ofensivo, né? Correlacionando ao Juizado Especial Cível, ao Juizado Especial Federal, né? Então, a gente pode fazer essa correlação. Vou mostrar para vocês aqui o artigo 82 e o inciso 13 e 4, ó. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentes, tá? O Ministério Público, União, Estado, Municípios e o DF. Mas o inciso 13 e 4 é o que vão poder propor ação penal se o Ministério Público não agir, apesar dos crimes serem todos de ação penal pública incondicionada. É isso, pessoal. Muito obrigada.